Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Componentes de Matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e vamos ver agora qual será o objeto de conhecimento e detalhamento para esta aula. O objeto de conhecimento, razão entre grandezas de espécies diferentes. Detalhamento, razão entre grandezas de espécies diferentes. Então, vamos iniciar a nossa aula. Muito bem, então, para o nosso conteúdo de razão, nós vamos primeiro verificar o que é uma grandeza. Então, grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir. Como vocês estão vendo aqui, o comprimento é um exemplo de grandeza, o tempo é um outro exemplo de grandeza, porque você pode contar o tempo, né? A massa relacionada aí ao peso corporal é um tipo de grandeza. Os preços também aí são um tipo de grandeza, você pode precificar aí as coisas, né? E mais um exemplo de grandeza que é a idade, né? A gente consegue determinar aí a idade de uma pessoa, então essa idade é um tipo de grandeza. Então, grandeza é tudo aquilo que a gente consegue medir, certo? E aí esse conceito inicial vai auxiliar aí a gente para esse conteúdo e para próximos conteúdos que onde a gente vai verificar grandezas, tá bom? Então, para iniciar a nossa aula, esse breve conceito sobre grandeza, e agora nós vamos verificar a razão, o que seria aí a razão entre grandezas de espécies diferentes. Então, a gente já viu o que é uma grandeza e agora a gente vai verificar o que é a razão. Então, veja só, o que é razão? A razão entre dois números com o segundo número diferente de zero é o quociente do primeiro pelo segundo. Então, outra palavrinha aí para você se familiarizar e saber o que a gente está falando, né? Quando a gente falar em quociente, você vai lembrar então de divisão. Então, quando a gente falar em razão, também nós teremos aí uma divisão, porque, como você está vendo, a razão entre dois números, né? Esse segundo número sendo diferente de zero, essa razão ela vai ser o quociente, ou seja, uma divisão do primeiro número pelo segundo número. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Razão entre 5 e 8. Então, quando você observar essa escrita, a razão entre 5 e 8, você pode saber aí que a gente está falando desse tipo aqui de razão, né? O quociente, o resultado aí, a divisão entre esses dois números, 5 e 8, né? Com essa observação que esse segundo número aqui, ele precisa ser diferente de zero, né? Porque se nós tivermos aqui o segundo número sendo zero, nós não temos aí um resultado, né, determinado, nós temos aí uma indeterminação, a gente não consegue dividir nada por zero. Então, o segundo número sempre vai ser um número diferente de zero e a razão entre 5 e 8, ela se dá dessa forma aqui. Quando a gente falar em razão entre 5 e 8, nós temos essa representação, né? O segundo exemplo é a razão entre 10 e 15. Então, você coloca o 10 primeiro e o 15 como o segundo número. Então, a razão entre 10 e 15, a gente pode representar dessa forma, né? Então, quando a gente estiver fazendo os cálculos lá, utilizando razões entre dois números, a gente já vai ver esse tipo de representação, né? E aí você já vai saber que a gente está tratando aí de razão. E o último exemplo, razão entre 6 e 2. Então, a gente pode representar essa razão entre 6 e 2 dessa forma. Nós temos aí 6 dividido por 2. E aí a gente tem, então, o resultado, né, dessas divisões. Começando aí pelo último exemplo, 6 e 2, fazendo a divisão, 6 dividido por 2 igual a 3. Então, esse 3, ele é o quociente do primeiro número, que é o 6, pelo segundo número, que é o 2. E esse quociente, então, é a razão entre esses dois números. Se a gente fizer essa razão aqui, de 5 para 8, a gente vai obter
0,625, né? Se você fizer essa divisão, vai obter aí 0,625. E a razão entre 10 e 15, se você fizer essa divisão, né, você vai ter o número dessa forma aqui, né? 0,6666 até o último número, arredondando aí para 7, né? A gente pode arredondar. Então, nós temos aí esses resultados são os quocientes do primeiro número pelo segundo número. Então, esses quocientes aí são chamados de razão. E a ordem desses números no cálculo é importante, né? Temos aí essa representação A sobre B, que a gente também lê assim, A está para B, né? Então, esse tipo de razão, né, a gente lê assim, ó, A está para B. Né? Então, olha só essa leitura, né? Pode confundir aí, né, na leitura de uma fração, mas quando a gente está vendo o conteúdo de razão, a gente faz essa leitura, A está para B. Se fosse um número, por exemplo, se fosse 2 sobre 3, olha só como eu fiz essa leitura agora. A gente pode ler 2/3, né, porque eu estou vendo uma fração, mas quando a gente está falando de razão, a gente está no conteúdo de razão, eu vou ler 2 está para 3, né? Então, veja aí a leitura que é feita quando a gente está falando de razão. Então, a letra A está representando um número que ele é chamado de antecedente, é o número que fica na parte de cima, e B, ele está representando um número que é chamado de consequente. Então, só nomenclaturas aí para A e B, esses números que têm essa ordem aí que é bem importante quando a gente está falando de razão. Continuando aqui, então, a gente vai verificar qual é a ideia de razão. Então, podemos comparar números calculando a razão entre eles. Então, a ideia de razão é a gente conseguir fazer essa comparação, comparar esses números, quando a gente calcular a razão entre eles. Então, nós temos aqui um exemplo, veja só. Em uma classe de aula, há 15 meninos e 20 meninas. Então, veja só, a razão entre meninos e meninas é de 15 para 20. O que significa isso? Que a razão, ou seja, eu vou já pensar na divisão, né? Quando eu falar em razão, eu vou pensar naquela divisão. E a razão entre o número de meninos e o número de meninas é de 15 para 20. Então, veja que eu estou falando primeiro em meninos. Então, significa que o número de meninos vai ser aquele lá, aquela letra A lá que vem primeiro, né? O antecedente. E o número de meninas eu estou falando logo depois. Então, esse número de meninas vai ser aquele B, né? Que fica na parte de baixo aí, que é chamado de consequente, como a gente acabou de ver. Então, a razão entre o número de meninas e o número de meninas, o número de meninos e o número de meninas é de 15 para 20. Por quê? Porque temos aqui essa informação que existem na sala de aula 15 meninos. Então, a gente escreveu aqui, ó, o 15 na parte de cima, né? Porque ele é o antecedente. E o número de meninas, que é de 20, a gente escreveu na parte de baixo, que é o consequente. Então, quando eu vejo esse exemplo aqui, que pede a razão entre meninos e meninas, eu não vou escrever assim 20 sobre 15, né? O contrário aí, né? Por quê? Porque no exemplo está pedindo, né? Está falando da razão entre meninos primeiro. Então, o meninos vai ser o antecedente e meninas será o consequente. Então, a gente tem 15 sobre 20, e aí a gente ainda pode simplificar, né? Então, a gente tem que relembrar também aí a parte de simplificação para poder chegar em uma razão, né, que é representada pela forma de uma fração irredutível, né? A fração que não se pode mais reduzir, já está ali o menor número possível representando aquela fração. Então, quando a gente tem aqui, ó, 15 sobre 20,
ainda é um número grande, possível de simplificar. Então, aqui o 15, né? A gente pode dividir esse 15 por 5, e esse 20 eu também consigo dividir por 5. Lembrando que na simplificação de fração, eu preciso dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, né? Então, vejam aqui que eu dividi os dois por 5. Eu não posso dividir por números diferentes na simplificação. Então, por isso é que a gente chegou a esse resultado, ó, 3 sobre 4. Né? Quando dividir 15 por 5, 15 dividido por 5 foi igual a 3, e 20 dividido por 5 igual a 4. Então, agora eu tenho aqui a forma reduzida, né? A forma irredutível dessa razão, 3 sobre 4. E o que essa razão significa para a gente, né? Significa que nessa classe de aula há exatamente 3 meninos, né? A gente falou que esse 3 é dos meninos, então há 3 meninos para 4 meninas. Então, essa é a ideia de razão, né? Eu estou comparando aí a quantidade de meninos com a quantidade de meninas. Então, eu até coloquei aí na imagem para você, né? A ideia é que existem aí nessa sala, né? Há nessa sala 3 meninos para 4 meninas. Então, aqui nós temos a ideia de razão, né? Estou comparando aí, a cada 4 meninas, existem 3 meninos para aquelas 4 meninas, né? Então, dessa forma, a gente representa a razão entre meninos e meninas nessa sala de aula. E como é que a gente pode representar uma razão? Então, podemos representar uma razão das seguintes formas equivalentes, né? O que significa equivalente? É que é semelhante ali, né? Tem o mesmo valor, mas está só representado com números diferentes. Por exemplo, o número 10 eu posso representar dessa forma, 20 sobre 2. Né? Porque se eu fizer essa divisão, 20 sobre 2, o resultado vai ser 10. Então, eu posso representar aqui o número 10 dessa forma, 20 sobre 2. Então, essas duas formas de representação do número 10 são formas equivalentes. Né? Então, da mesma forma, a gente vai representar a razão aí, né? A razão entre 4 e 10, por exemplo. Como é que a gente pode representar? A gente pode representar, como vocês estão vendo, assim, com o próprio sinal da divisão, 4 e 10. Nós temos aí a razão representada dessa forma. Mas também a gente pode representar em forma de fração, como a gente viu aí desde o início da aula, 4 sobre 10. Né? Deixa eu escrever esse 10 direito. 4 sobre 10. Pode ser dessa forma também. Ou então a gente pode representar na forma decimal. Então, esse 4 sobre 10 é a mesma coisa que 0,4. Nós também podemos representar essa razão em forma de porcentagem. E em forma de porcentagem, ficaria aqui 40%. E como é que eu cheguei nesses 40%? A gente vem aqui na nossa forma decimal e multiplicamos por 100. Multiplicando por 100, a gente vai chegar exatamente nos 40%, certo? Então, verifique que nós temos aqui essa forma de representar a razão, 4 dividido por 10, usando exatamente aí o sinal da divisão. Temos essa segunda forma de representar a razão, usando aí a representação de uma fração, né? 4 sobre 10, mantendo a mesma ordem, né? O 4 vindo primeiro e o 10 vindo depois. Ou então essa forma aqui, que é chamada de forma decimal, 0,4, que é justamente o resultado da divisão. 4 dividido por 10 dá 0,4. E por último, essa forma aqui, que é a forma de porcentagem, né? Só multiplicar aí a forma decimal por 100, e aí chega, então, na porcentagem. Então, vou apagar aqui, né, essa forma que eu fiz para chegar no percentual,
mas você já sabe aí como é que foi feito o cálculo. E aí também nós temos aqui esse 2/5, né, aparecendo aqui para vocês. Isso nada mais é que a redução, a simplificação da forma de fração. Então, a gente fez aqui a simplificação por 2, né? Lembrem que eu tenho que fazer a simplificação por o mesmo número. E aí o resultado foi exatamente aquele 2/5 que está aparecendo ali, né? Então, é a mesma fração, né? Uma fração equivalente. Essa 2/5 e 4/10 são frações equivalentes, né? Ou seja, elas representam, elas têm o mesmo valor, só que elas estão sendo representadas com números diferentes, né? Como eu mostrei para vocês aí, por exemplo, do número 10, né? Aí também, se a gente for dividir esse 2/5, ele vai dar o próprio 0,4, justamente porque essas duas frações são frações equivalentes, elas têm o mesmo valor, só que são representadas aí por numeradores e denominadores diferentes. Então, aqui está as 4 formas de a gente representar uma razão, né? Na forma de fração, na forma decimal, na forma percentual e nessa forma aqui que normalmente a gente utiliza, né? Só quando a gente vê escalas, assim, a gente pode visualizar essa forma aí de representação com esse sinal de divisão. Então, é bastante comum se você observar em um mapa, quando você for procurar a escala daquele mapa, que é o desenho proporcional em relação à imagem real, né? Aí você vai ver esse tipo de representação aqui de razão, né? Que a gente chama de escala, né? Então, essas são as formas de representar a razão. E agora a gente vai ver que a porcentagem, ela é uma razão também. Só que sempre aí na porcentagem, o consequente ele é igual a 100, ou seja, aquele número que fica embaixo, que é aquele nosso B lá do início da aula, ele é sempre 100, né? Então, a porcentagem ela é esse tipo de razão. Por quê? Veja aqui no exemplo 1, eu tenho aqui 25%. Então, 25% vai ser a razão entre 25 e 100, né? Porque esse sinal aqui de porcentagem, ele significa exatamente dividir por 100. Então, nesse exemplo 1, o antecedente aqui é 25 e o consequente 100, né? Porque em uma porcentagem, a porcentagem é uma razão que tem esse consequente aqui sempre igual a 100. E aí, se eu quisesse representar, então, essa razão, como é que eu poderia representar? Ou eu poderia representar dessa forma aqui, ou eu representaria como fração, 25/100. Ah, mas se eu representar como fração, eu vou ter que simplificar, né? Então, se os dois números ainda é possível simplificar por um mesmo número, eu vou atrás desse número. Então, 25 eu posso simplificar pelo próprio 25, né? Porque eu também consigo simplificar o número 100 por 25. Então, se eu consigo esse número 25, com esse número 25, dividir o numerador e o denominador, eu vou chegar aqui na fração mais reduzida, a fração que já é irredutível, a fração 1/4. Então, essa fração 1/4 é a fração irredutível da fração 25/100. Então, a gente pode representar também dessa forma, né? Ou, como a gente viu, a gente pode representar da forma decimal. Represente a razão entre 25 e 100 da forma decimal. Então, eu vou pegar o 25, vou dividir por 100 e vou obter esse resultado aqui, 0,25. Então, 0,25 é a representação decimal dessa razão. Ou, se eu quiser também, posso representar através de percentual. Como é que eu faço no percentual? Eu pego esse 0,25 e multiplico por 100. E aí, eu vou ter a representação em percentual, que vai dar 25%. Olha só, exatamente como eu iniciei aqui o exemplo, certo? Então, as 4 maneiras, novamente, de representar aí a razão, sendo que essa razão é um percentual, né? Uma porcentagem que significa que o consequente sempre vai ser 100.
Então, exemplo 2, razão entre 12 e 50. Então, a razão entre 12 e 50, o antecedente é 12 e o consequente é 50. Então, veja que aqui a razão agora não está em percentual, né? Ele pediu aí a razão entre 12 e 50. Então, eu escrevo que o antecedente é 12, o consequente é 50. E aí, eu quero, então, colocar essa razão em forma de fração. Aí, eu escrevo 12 sobre 50. Mas, quando eu coloco em forma de fração, se der para simplificar, eu vou simplificar. Então, olhando aí para essa razão 12 e 50, eu não sei por quanto que dá para simplificar. Então, eu vou começar simplificando aí por 2, né? Você pode começar assim também, porque como os dois números são pares, a gente já sabe que ele pode ser dividido por 2. E aí, a gente vai ter 6 sobre 25. Aí, você olha agora aqui para 6 sobre 25. É possível simplificar ainda essa forma de razão? Não é possível mais, né? Porque eu só consigo dividir esse número 6 por 2, por 3 ou por ele mesmo, né? Ou por 6. E aí, 2, 3 e 6 não vai dividir 25, né? Então, essa daqui já é a fração irredutível. Agora, eu vou representar essa razão entre 12 e 50 da forma decimal. Então, eu vou fazer a divisão entre 12 e 50, né? Para representar, então, da forma decimal. Então, você faz a divisão aí entre 12 e 50 e chega no resultado de 0,24. Então, 0,24 é a representação decimal dessa razão. E se eu quiser em percentual, eu multiplico por 100 e vou chegar aqui no 24%. Então, temos aí essas 3 formas e aquela última forma que a gente também viu, né? Mas não é tão comum, mas a gente pode escrever essa forma de razão. Então, mais uma vez aqui, as 4 formas de representar uma razão, né? Forma de fração, forma em decimal, forma em porcentagem e essa outra forma aqui que é em forma de divisão. Continuando aqui, então, nós vamos resolver alguns exemplos que envolvam aí o consequente 100, né? Como vocês estão vendo aí, determinar a fração irredutível correspondente a cada porcentagem a seguir. Então, eu quero saber qual é a fração irredutível. Para eu saber a fração irredutível, eu tenho que transformar essa porcentagem em fração. Então, a gente viu que a porcentagem é uma razão onde o consequente sempre é 100, então é só transformar aqui esse percentual em fração. 90 sobre 100. Então, vejam, eu escrevi o 90 na parte de cima, né, no antecedente, e esse símbolo de porcentagem, ele significa aí dividido por 100. Então, temos aí 90 sobre 100. Só que 90 sobre 100 ainda não é uma fração irredutível, né? Porque eu ainda consigo fazer a divisão desse antecedente, desse consequente, para eles ficarem menores, né? Aqui é fácil porque eu posso cancelar um zero de cima com um zero de baixo, que é o mesmo que dividir por 10, né? Então, aqui a gente fica com 9 sobre 10. Agora sim, 9 sobre 10 eu já não consigo mais encontrar um número para dividir os dois, né? Então, 9 sobre 10 vai ser a fração irredutível referente a 90%. Na letra B, 20%. Então, 20% vou transformar em fração, é 20 sobre 100. Então, não esqueçam, né? Esse percentual aqui significa dividir por 100. E agora, eu também consigo cancelar um zero de cima com um zero de baixo. Então, vai ficar 2 sobre 10. E agora, já está na fração irredutível ou ainda consigo reduzir mais ainda? Consigo reduzir. Por quê? Os dois números, 2 e 10, são pares. Então, é possível eu ainda fazer essa redução. Como eles são pares, eu começo aqui tentando dividir por 2, né? E vamos verificar o que vai resultar. Então, 2 dividido por 2 é 1, 10 dividido por 2 é 5. Então, agora eu já tenho a fração irredutível, porque chegou aí em 1 sobre 5
não tem mais como dividir essa fração, reduzi-la. Então, essa já é a fração irredutível. 160%. Então, 160 é o antecedente, ele vai ficar aqui na parte de cima, e o percentual, ele é o dividido por 100. Então, agora tem a fração 160 sobre 100. Consigo cancelar aqui um zero de cima com um zero de baixo, né? E resta 16 sobre 10. Consigo ainda simplificar, porque os dois números são pares. Então, vamos começar dividindo por 2, né? Se você já não sabe qual é o número que você tem que dividir, se eles forem pares, comecem por 2. Então, 16 dividido por 2 dá 8, 10 dividido por 2 dá 5. Então, olha só, 8 e 5, um é par e o outro é ímpar. Não consigo mais dividi-los de forma a chegar em uma fração redutível. Então, essa já é a fração redutível de 160%. Então, vejam que aqui ficou tudo em forma de fração irredutível, certo? Então, vamos continuar e ver uma aplicação de razão. Olha só, para a gente ver essa aplicação, a gente vai ver aí um vídeo, né? Veja aí um vídeo dessa aplicação. Jaime é representante comercial. Ele passa 60% de seu tempo de trabalho dirigindo um carro. Se ele trabalhar 40 horas semanais, quantas horas passará dirigindo? Então, veja que no vídeo, ele trabalha 40 horas durante uma semana, mas dessas 40 horas, 60% é dirigindo. Então, a gente quer saber quanto é que equivale a esses 60%, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar os 60% e transformar em fração. Aí, reduzir essa fração e calcular aí a quantidade de horas que ele passa dirigindo. Vamos ver como fica a resolução, então. Olha só, se o Jaime trabalhar 40 horas, ele irá dirigir 3/5 de horas, né? Como é que a gente chegou nesse 3/5 aí? Então, a gente pega o 60% e escreve em forma de fração, olha só. 60% é 60 sobre 100, né? 60% eu ainda tenho que simplificar, então vai ficar 6 sobre 10. Posso simplificar de novo, dividindo aí por 2 em cima e por 2 embaixo. E aí eu vou chegar em 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. Então, veja aqui que 3/5 é a fração irredutível do 60%, né? O exercício que a gente acabou de fazer. A gente pegou 60% e transformou esse 60% em fração irredutível. Significa que das 40 horas, ele dirige cerca de 3/5 de hora. Olha a razão. Está entre 3 e 5. Então, qual é essa razão? Como é que a gente vai encontrar essa quantidade? Então, olha só, eu dividi aqui as 40 horas em 5 partes, né? Porque o meu consequente aqui mostra que o total é dividido em 5 partes. Então, 40 dividido por 5 partes, cada parte ficou responsável aí, né? Ficou valendo 8 horas. Dessas 5 partes, ele trabalha 3 partes, né? Que é o valor do antecedente. Então, a gente marca aqui essas 3 partes que ele trabalha, né? E dá exatamente somando aí ou multiplicando, se somarmos 8 mais 8 mais 8, ou se multiplicarmos 3 vezes o número 8, a gente vai chegar no resultado de 24 horas dirigindo. Então, das 40 horas que ele passa trabalhando na semana, 60% equivale a 24 horas. Né? Então, vejam o que a gente fez aí. A gente pegou o 60% e transformou esse 60% numa fração irredutível, né? Que foi a fração 3/5. Então, com essa fração de 3/5, a gente calculou aí quanto que é esse 3/5 em cima de 40 horas, chegamos no resultado de 24 horas. Então, esse é o resultado aí da nossa questão. A gente finaliza, então, essa nossa aula sobre razão, né? E eu encontro aí vocês numa próxima oportunidade.